Hoje eu vou finalmente reagir a um jogo que eu sempre quis reagir, que se chama 7 Billion Humans, ou seja, 7 bilhões de humanos, que é um jogo que fala de uma época, de um período em que o mundo já foi totalmente automatizado pela inteligência artificial. E essa introdução eu vou reagir a ela, eu quero acompanhar com vocês. Eu fiz uma tradução aqui, ó, como vocês estão vendo aqui, ó, está dublado com o Eleven Labs. Você pode subir um vídeo do YouTube, um vídeo de qualquer lugar, e ele já faz uma dublagem para você, e essa dublagem é automática. Tem alguns probleminhas que ela deu ali, eu vou parar e eu explico o que aconteceu, porque senão a gente não vai entender direito, mas na maior parte do tempo deu tudo certo. Então vamos lá! Você é um agricultor trabalhador? Deixe as máquinas fazerem isso por você. Você é um mineiro de carvão, motorista de caminhão ou funcionário de cafeteria trabalhador? Deixe as máquinas fazerem isso por você. Então vocês já entenderam, né? Tem um fazendeiro ali, que é um pessoal que tá trabalhando, e as máquinas começaram a fazer o trabalho por essas pessoas. Então não precisa mais trabalhar, trabalha quem quer. Tem gosto de progresso? Mas não há bons empregos para famílias trabalhadoras como a nossa? Você nunca mais precisará trabalhar. As máquinas forneceram energia ilimitada gratuita. Então vocês estão vendo, né? Não tem que mais trabalhar, já tem energia gratuita, tá tudo gratuito. Porte rápido e limpo ilimitado. Comida nutritiva, grátis e ilimitada. Você está completamente livre para fazer o que quiser. Uma utopia moderna maravilhosa. Mas queremos empregos bem remunerados. Empregos, empregos, empregos. E aí as pessoas, de repente, elas começam a se rebelar porque elas querem ter emprego. Vocês estão entendendo, né? A trama é essa. As máquinas substituíram todos os empregos, não precisa mais trabalhar. Nós estamos vivendo num mundo em que não precisa mais trabalhar de jeito nenhum. Já tem comida de graça, transporte infinito, tudo que você pode imaginar, tudo infinito, não precisa fazer mais nada. Mas a galera tá indignada porque elas querem, porque querem trabalhar. Bem, criando empregos. Você quer empregos? Você terá mandíbulas. Serão as melhores mandíbulas. Quando ele falou mandíbulas, não é mandíbulas, é empregos. Vocês terão mandíbulas. Na verdade, a tradução foi a única parte que eles erraram feio. Vocês terão empregos, os melhores empregos, coisas assim. Porque aqui, ó, é a IA falando, ó. Isso aqui é uma IA, essa aqui são as pessoas felizes. E aqui a IA tá falando, tá explicando isso, né? Vocês não têm emprego, vocês querem emprego? Então eu vou dar emprego pra vocês. Pensa o seguinte, a IA é tão inteligente que ela conseguiu resolver até o problema das pessoas insatisfeitas por não terem empregos, por não ter mais que trabalhar. Enormes. Acredite em mim, você nunca viu tantas mandíbulas. Conseguir essas ferramentas? Apenas apareça na segunda-feira. As máquinas criaram empregos suficientes para que cada pessoa no planeta e toda a família possam desfrutar. Um doutorado em literatura francesa Até medieval. as habilidades mais inúteis podem ser utilizadas no novo prédio de escritórios visível do espaço. Parabéns a todos os 7 bilhões de humanos no planeta. Encanadores, vocês foram contratados. E aí, gente, o que vocês acham? Vocês acham que pode acontecer isso? O mundo, de repente, substituir todos os empregos e você não precisa mais trabalhar, e aí, de repente, fica todo mundo oficioso, não tem mais o que fazer, e a inteligência artificial vai arrumar alguma coisa pra gente fazer. Eu vejo que tem muita gente que tá desesperada por um emprego, que quando pensa no futuro distópico, em que as máquinas vão tomar o poder de tudo, elas ficam desesperadas querendo trabalhar de qualquer forma, porque elas querem ter um trabalho. Tem muitas possibilidades que as pessoas imaginam. No mundo cheio de guerra, eu não vou falar desse mundo cheio de guerra, tem outras possibilidades que é falar de um mundo com o imperialismo em que as empresas tomam conta de tudo e fica todo mundo escravo das máquinas e não sei o que. Também não quero falar desse. Eu quero falar desse futuro específico em que as máquinas têm toda a inteligência para trabalhar, elas liberaram os seres humanos, elas não vão tomar o poder, não vai rolar um monopólio absurdo, vai ser uma generosidade e abundância geral e as pessoas só estão ociosas. E porque elas estão ociosas, elas estão desesperadas para ter um trabalho. O que você faria nesse caso? Pensa o seguinte, vou insistir, não pensa que tem alguém por trás, assim, tem um plano mirabolante, alguém tá pensando por trás. Não, esquece esse plano. Faz de conta, nós estamos fazendo um exercício mental. Faz de conta que não é isso que aconteceu. O que aconteceu é realmente generosidade, abundância, tudo de positivo, e você ficou realmente sem ter o que fazer. Porque não tem mais trabalho, não precisa mais trabalhar mesmo. Eu já vou dizer a minha resposta. Eu ficaria bem tranquilo.
Sempre que eu penso nesse cenário, eu penso num gato bem preguiçoso que fica acordando todo dia e a única coisa que ele faz durante esse dia é ficar de preguiça tirando uma soneca, chega de noite ele acorda, vai pra cima do telhado lá e fica fazendo bagunça e é isso que ele faz a vida inteira. Ou eu penso também num cachorro que fica de zoeiro o dia inteiro, acorda, vai pro portão latir, daí depois vai tirar uma soneca, vai fazer outra coisa, mas ninguém fica desesperado tendo crise existencial. Por outro lado, o ser humano não é muito bem assim não, cara. O ser humano entra em crise existencial, ele começa a se sentir um inútil, quando ele se sente um inútil, ele entra num loop louco ali, começa a sentir tristeza e não sabe mais o que fazer. E porque isso é bem interessante, isso foi uma coisa que aconteceu num projeto AlphaGo. Go é um jogo estilo xadrez, só que ele é um pouquinho mais simples, com regras mais simples, só que é um jogo mais difícil de jogar, porque ele é muito mais simples e muito mais aberto e tem muito mais possibilidades. Ele tem uma estratégia um pouco mais complexa que a do xadrez, e era um jogo que as pessoas consideravam impossível de uma inteligência artificial ganhar de um expert humano. Mas aconteceu que o projeto AlphaGo ganhou de um expert humano. E esse cara se chama Lee Sedol. A inteligência artificial que ganhou dele foi da DeepMind, da Google. Esse cara, ele comentou algumas coisas que são interessantes. Uma delas foi a seguinte: quando ele começou a jogar contra a inteligência artificial, ele começou a ficar mais inteligente, mais esperto, porque a inteligência artificial fazia jogadas que o ser humano não faria. Isso fez com que ele aprendesse. Esse foi um ponto bastante forte. Mas logo em seguida, ele teve um outro pensamento, de que não importava o esforço que ele fizesse, não importava o quão bem ele jogasse, a inteligência artificial simplesmente derrotava ele sem fazer o menor esforço. Como que a inteligência artificial consegue fazer e chegar nesse nível tão absurdo? A estratégia clássica que eles costumam usar é fazer o tal do self-play, que é quando uma inteligência artificial joga contra a outra, porque daí ela consegue fazer milhares de jogadas uma contra a outra e ir aprendendo ao longo dessas jogadas, e quanto mais ela aprende, melhor ela fica. E chega um momento que ela passa o desempenho humano, porém ela continua jogando entre super inteligências, e essas super inteligências ficam cada vez melhores e melhores e melhores e melhores e melhores e ficam simplesmente imbatíveis. O Lee Sedol, quando percebeu isso, ele não ficou feliz não, ele ficou bem triste, porque ele se sentiu um inútil. A sensação de que o esforço dele não valia mais a pena, a sensação de que a vida dele tinha perdido sentido foi muito mais forte. Ele parou de jogar oficialmente e isso impactou o mundo do Go, porque ele era uma pessoa muito influente e muito importante. Quando eu penso nos diversos impactos que pode causar nas pessoas, a falta de emprego ou coisas assim, o mundo mudando de uma forma tão absurda, a noção de vida cotidiana, a noção das coisas que a gente faz no dia a dia, se elas começarem a perder o sentido, se houver uma mudança muito drástica, realmente isso pode ter um impacto bastante negativo. No geral, não tem muito o que fazer. Você não sabe como as pessoas vão reagir enquanto a coisa não acontecer. É igual contar notícia ruim para alguém. Não tem jeito. Você pode de repente contar uma notícia horrível e a pessoa ficar super de boa, porque de alguma forma ela já tinha meio que previsto que aquela notícia ruim poderia acontecer, e de uma outra forma você pode contar uma notícia que nem é tão ruim assim e a pessoa ficar absurdamente apavorada porque ela não esperava por aquilo e de repente o mundo desaba. Mas uma coisa interessante tem a ver com o próprio jogo. A solução que o desenvolvedor do jogo apresenta é o seguinte: as pessoas agora elas vão trabalhar para fazer coisas inúteis, elas não precisam mais trabalhar e a inteligência artificial arruma coisa para as pessoas fazerem. Nesse jogo você é um programador e você tem uma tarefa que as pessoas vão executar para você. Então tem uma espécie de uma salinha de escritório e as pessoas têm algumas caixas e alguns buracos. Então uma típica tarefa é levantar um bloquinho, colocar o bloquinho no chão e acabou. Levantar o bloquinho, andar para frente, baixar o bloquinho no buraco e acabou. E ficar fazendo essas coisas que não tem o menor sentido. E a dificuldade vai aumentando conforme as fases vão passando. E a forma de jogar é como se você fosse um programador. Você vai passando um código das ações que as pessoas precisam realizar para conseguir executar aquelas tarefas e assim serem felizes para sempre. Esse tipo de solução que a inteligência artificial encontrou para as pessoas, ele já aconteceu no mundo real. Em alguns momentos de algumas sociedades que já existiram, quando as máquinas começaram a substituir demais e as pessoas começaram a ficar ociosas, houve sim políticas que optaram por oferecer trabalhos manuais para as pessoas que estavam sem ter o que fazer. Isso pode sim acontecer. Da mesma forma que pode acontecer que coisas que a gente tinha simplesmente deixado de fazer porque a gente estava sem tempo para trabalhar, agora de repente a gente faça. Que pode ser escrever um livro, que pode ser fazer uma música, fazer um passeio, coisas que a gente simplesmente deletou da nossa mente de tanto que a gente está focado em trabalhar, em trabalhar, em trabalhar e tanto que a gente ficou sem tempo. Essa dualidade de benefício e malefício é o que eu chamo de dilema do lutador ou dilema do jogador de futebol, que é aquela coisa, imagina que tem duas pessoas lutando, quando uma ganha, a outra perde. Então tem sempre uma coisa que deixa alguém feliz e automaticamente deixa alguém triste. Quando um time de futebol ganha, o outro automaticamente perde. E é sempre assim. Por isso, para algumas pessoas, se acontecesse
nesse mundo teoricamente perfeito, em que ninguém mais precisa trabalhar, pode ser sim que aconteça uma crise para alguns e uma alegria para outros. Assim como no mundo atual hoje, tendo que trabalhar, algumas pessoas são muito felizes e são muito realizadas de trabalhar, e outras são extremamente infelizes de ter que acordar todo dia para fazer alguma coisa. E aí, eu quero saber o que você pensa. Sempre lembrando que os comentários desse canal têm sido cada vez melhores. Eu já percebi que o QI do canal e o QI dos comentários só tem subido e tá valendo muito a pena ler o que o pessoal tá escrevendo aqui embaixo. Se você quiser continuar vendo vídeos como esse, seja membro. Hoje os membros têm acesso ao grupo do WhatsApp, que a gente consegue conversar sobre assuntos do canal, assuntos de tecnologia, inteligência artificial e tudo mais. Ele tá disponível para todos os níveis de membros. É isso aí, deixa seu like, valeu!